Hoje vamos falar sobre a Operação Cachorro Dorminhoco. Você já ouviu falar daquela raça chamada Komondor? Talvez não pelo nome, mas sabe aqueles cães enormes com pelos bem longos e que parecem um esfregão de limpar o chão? O pelo é tão grande que você nem consegue ver os olhos deles. Bem, a CIA, a agência de inteligência americana, certa vez fez com que agentes especiais comprassem um cachorro desse tipo. Os agentes precisavam espionar uma área de alta segurança e não estavam conseguindo uma maneira de entrar. Os seguranças identificavam cuidadosamente quem tentasse entrar e revistavam todo o carro. Com uma inspeção tão rígida, eles bolaram um plano para tentar fazer esse cachorro peludo passar pelo portão. Então, eles convenceram algumas pessoas que tinham acesso ao complexo a deixar o cachorro andar no banco de trás do carro toda vez que entrasse e saíssem pelo portão. O segurança parava o carro, verificava suas identidades, verificava suas autorizações e, por fim, olhava para o cachorro no banco de trás. Mas quando tudo parecia bem, os guardas deixavam passar. Conseguiram o primeiro passo. O cachorro entrou na área de alta segurança. A fase 1 foi um sucesso. Mas agora eles precisavam passar para a fase 2, que consistia em tornar o cão um visitante regular, fazer daquilo um hábito. Eles continuaram a colocar o cachorro na parte de trás do carro e entrar lá várias vezes. Os guardas sempre olhavam para o cachorro e deixavam entrar. Às vezes, o cachorro ficava andando sobre o banco e outras vezes ficava deitado dormindo. Fase 2 também concluída com sucesso. Agora, na fase 3, uma vez estabelecida a rotina, os agentes da CIA procuraram um fabricante de perucas para criar uma versão falsa do cachorro. Uma espécie de disfarce grande o suficiente para que um dos agentes pudesse vestir a fantasia e se passar pelo cão. O fabricante de perucas aceitou o desafio. Fez o disfarce muito bem feito e quando chegou a hora, o oficial da CIA entrou furtivamente no complexo de alta segurança, fantasiado de cachorro. Ele deitou no banco e fingiu dormir. Os seguranças estavam tão acostumados a ver um cachorro grande e fofo deitado no banco que nem prestaram tanta atenção e deixaram o carro entrar. Esse é o tipo de esforço e artimanha que a CIA se empenha para conseguir o que quer. Por isso foi chamada de Operação Cachorro Dorminhoco. A CIA já conduziu muitos planos mirabolantes e secretos para conseguir obter inteligência de fontes estrangeiras, como veremos neste episódio. Vamos conhecer hoje algumas ações de espionagens verdadeiras e que às vezes podem se tornar muito intensas. Neste episódio, trago um ex-oficial da CIA que compartilha algumas de suas histórias sobre como ele conseguiu cooptar pessoas estrangeiras para obter informações privilegiadas, ou seja, traírem o seu país. Estas são histórias verdadeiras do lado obscuro da internet. Meu nome é Jack Rhysider e este é o Darknet Diaries. Em 1976, James Lawler, o Gene, era estudante de Direito na Universidade do Texas. Ele estava no último ano e, assim como seus colegas, tentando encontrar um emprego. Eu vi no quadro de vagas da universidade que a CIA estava vindo para a faculdade de Direito fazendo entrevista com advogados para o gabinete do Conselho Geral da agência. Então eu fui lá para a entrevista. O nome do senhor que me entrevistou era Bill Wood. O Sr. Bill Wood estava na universidade à caça de talentos jurídicos para o governo dos Estados Unidos. Ele sentou-se para entrevistar o Gene Lawler e viu algo diferente nele. Viu uma oportunidade que achou que seria mais adequada para ele. Com 2-3 minutos de entrevista, ele olhou para mim e perguntou: Gene, você já pensou no serviço clandestino? Eu disse não, nem sei o que é serviço clandestino. A oferta era intrigante, mas Bill não explicou nada muito específico. Gene sabia que o entrevistador era da CIA e, claro, tinha um bom palpite de que aquilo tinha relação com trabalhar para eles. Mas Gene era estudante de Direito e planejava trabalhar na empresa de sua família. E também não estava pronto para largar tudo isso e partir para aquele serviço clandestino que mal sabia o que era. Então, ele agradeceu a Bill,
recusou a oportunidade misteriosa e foi trabalhar no negócio da família mesmo. Mas 3 anos depois, Jean estava lá, trabalhando duro, ganhando um bom dinheiro, mas não estava feliz. O negócio da família não era tão gratificante quanto ele pensava, e ele não tinha descartado o cartão do Bill Wood. Então, ele pegou o cartão, telefonou para o Bill e perguntou: "Você ainda tem aquela vaga? Porque agora eu estou pronto para ela." O palpite de Jean estava correto. Era realmente uma oferta para primeiro ser testado para trabalhar para a CIA como um agente de espionagem. Jean teve que passar por uma série de testes para ver se ele realmente atendia aos requisitos. Ele conseguiu e foi oficialmente contratado pela Agência Central de Inteligência Americana. A primeira parte de seu treinamento foi aprender o que é ser um agente de inteligência, ou às vezes chamado de oficial de operações. Então, vamos conhecer o que esse trabalho envolve. De acordo com o website cia.gov, os oficiais de operações localizam, avaliam, desenvolvem, recrutam e lidam clandestinamente com cidadãos não americanos com acesso a informações estrangeiras que são vitais para os Estados Unidos. Isso significa que o trabalho é, em resumo, viajar para outros países e fazer com que as pessoas lhe contem informações que não deveriam compartilhar com os Estados Unidos. Neste programa, falo frequentemente sobre pessoas conhecidas como engenheiros sociais, que existem técnicas de engenharia social para coletar dados não autorizados. A CIA utiliza exatamente as mesmas técnicas para recolher informações estrangeiras. As operações começam identificando o tipo de informação que se deseja coletar. Podem ser planos militares, acordos comerciais, negociações com outros países ou algo que seja de interesse para a segurança nacional dos Estados Unidos. Depois, tem que descobrir quem poderia saber ou ter acesso a esse tipo de informação e, em seguida, precisam encontrar uma pessoa que seja suscetível de ser persuadida e, assim, ceder a informação. Eles esperavam que eu manipulasse, explorasse, subvertesse e convencesse as pessoas de cometerem traição. Caramba, que intenso! Porque fazer com que as pessoas cometam traição é ilegal, não é? Com certeza. Mas é ilegal contra a lei deles. E é isso que torna tudo bem divertido. Nós não estamos violando nenhuma lei americana, mas as outras pessoas podem, eventualmente, infringirem a lei de seus países. Espionagem é isso. Normalmente é contra a lei da maioria dos países. Bem, então vejo que há alguns riscos altos nesse trabalho. Se você for pego tentando recrutar alguém, isso pode significar uma pena grave de prisão para você, ou pior, você pode ser torturado ou até morto. Mas para Jean, isso era emocionante e ele estava ansioso para aprender como fazer isso de maneira eficaz, sem ser pego. Uma das partes do trabalho do oficial da CIA é identificar a pessoa perfeita para recrutar. Isso geralmente é conhecido como fonte, ou seja, a fonte da informação. Hoje, você pode facilmente procurar no LinkedIn quem trabalha para um determinado departamento ou escritório que você deseja atingir e, em seguida, percorrer a linha para descobrir qual pessoa pode ser mais persuasível. Mas quando Jean estava na CIA, o LinkedIn não existia. Então, Jean teve que aprender algumas técnicas para encontrar nomes, cargos e o máximo de informações que conseguisse reunir das pessoas para tentar encontrar seus pontos fracos. Jean, você já usou algum daqueles equipamentos de espionagem, sabe? Tipo microfones secretos em forma de caneta, microcâmeras escondidas e tal, esse tipo de coisa. Tinha muito dessas ferramentas? Ocasionalmente sim. Mas essas coisas são meros brinquedos. Para mim isso nunca foi o interessante. O interessante, na verdade, é a interação humana. Essa é a variável que conta e que me fascina. Jean foi atraído pela persuasão e manipulação direta e cara a cara com pessoas, o que é realmente importante para a CIA. Fazer com que os insiders se virassem e ajudassem a CIA sempre foi um trabalho importante, e eles até dão um nome para isso: Human, sigla em inglês para inteligência humana.
Claro, algumas operações da CIA usam antenas e microfones de longo alcance para bisbilhotar, mas a especialidade de Dean era explorar pessoas. Durante o seu tempo na CIA, ele aprendeu que as pessoas serão sempre exploráveis. Afinal, somos apenas humanos e os humanos cometem erros. Todos nós temos falhas que são como vulnerabilidades não corrigidas. Essa é uma boa maneira de dizer, uma vulnerabilidade não corrigida. Então, eles fazem algo chamado pacote-alvo. Identifica as informações que eles procuram e a pessoa que potencialmente pode fornecê-la. Agora, é aqui que Dean entra para desenvolver um relacionamento com a pessoa-alvo. Ele tem que voar para aquele país e, de alguma forma, encontrar aquela pessoa e criar um relacionamento com ela. O pacote-alvo contém tudo o que você precisa saber para iniciar contato, estabelecer relacionamento e construir a confiança. O que Dean gosta de fazer é encontrar a principal fonte de estresse da vida da pessoa, porque as pessoas que estão sob estresse são mais recrutáveis. Você não recruta pessoas felizes. Você recruta pessoas que estão sob estresse. E todo mundo tem algum, a não ser que já tenha morrido. Todo mundo tem algum estresse. E o meu talento foi esse, com o tempo, ser capaz de detectar exatamente qual era. Eu gostava de fazer escaladas. Você já escalou alguma vez, Jack? Já fiz algumas escaladas, sim. E quando você está lá, analisando a rocha, o que é que você procura? Procuro encaixar as mãos nas fendas. Você procura pelas rachaduras, não é? Se você estiver muito longe da rocha, não vai conseguir ver direito as fissuras. Mas se você chegar bem perto e estudar, vai descobrir onde as rachaduras estão. As pessoas são do mesmo jeito, Jack. Elas têm fissuras emocionais, necessidades e estresses, assim como numa rocha. Então, se eu estudar uma pessoa por um tempo suficiente, eu consigo descobrir suas fissuras, seus pontos fracos. Às vezes levo pouco tempo, outras vezes levo muito tempo. Rapaz, uma vez eu levei até 11 anos. A CIA usa a sigla MICE, M-I-C-E, que são as diferentes maneiras de persuadir alguém. M significa money, dinheiro. O I representa ideologia. Porque algumas pessoas detestam o sistema político dos seus países e por isso acreditam no sistema americano. Ou seja, é um recrutamento ideológico. O C significa correção. Normalmente não usamos correção ou força, mas com certeza os russos e os chineses usam. Eles vão coagir as pessoas, chantagear, extorquir frequentemente para que elas cedam. Mas a última é a mais importante de todas as letras do mais. É a letra E, que significa ego. Pessoas fazem muitas coisas por ego. Na verdade, eu nunca encontrei alguém que fizesse isso apenas por dinheiro. O dinheiro representa sim alguma coisa. Eu gosto muito de ter dinheiro no jogo, sabe? Porque isso deixa a pessoa mais concentrada. Mas raramente essa era a única contrapartida. Ou seja, as pessoas não faziam isso, Jack, só pelo dinheiro. Em sua primeira missão, Dean foi enviado para um país estrangeiro e recebeu uma identidade totalmente nova. Disseram que agora ele trabalhava para a Embaixada dos Estados Unidos naquele país. Eu estava operando sob disfarce oficial, debaixo da cobertura do Departamento de Estado. O trabalho na embaixada era só um pretexto. Ele precisava de um motivo para estar ali. A sua verdadeira missão era identificar, avaliar, desenvolver, recrutar e tratar cidadãos não americanos com acesso a informações estrangeiras consideradas importantes para a política externa. Então, eu tinha que fazer o meu trabalho normal, sabe? Oficial do dia a dia, como um oficial do Departamento de Estado na embaixada. Mas também tinha o meu outro trabalho, o clandestino, como agente da CIA. E esse eu fazia depois do expediente ou quando tinha um tempo livre. Então, durante o dia, ele estudava seu pacote-alvo e pesquisava informações adicionais. Mas somente pela noite é que ele tentava desenvolver o relacionamento com o alvo. Seu disfarce oficial também lhe proporcionou proteção diplomática, o que era muito importante caso fosse pego, pois era uma forma de evitar qualquer tipo de punição grave. Bem, se você tem proteção diplomática como eu, o que chamamos de passaporte preto, o pior que pode acontecer é você ser preso. Mas daí é simples, você pode exigir que quer
ver um funcionário do consulado, o que normalmente pode acontecer de mais grave é você ser declarado persona non grata. E aí, o que significa que você vai ter que sair do país junto com sua família. Então, Jean seguia na rotina, fazendo seu trabalho de fachada na embaixada. Foi quando, de repente, eu, um dia, recebi um telegrama confidencial de Washington. Dizia que dentro de alguns anos, ou menos, a gente estaria envolvido em alguma negociação altamente importante com um certo país e que precisava de fontes para nos dar vantagem por lá. Jean estava sendo designado para sua primeira missão como oficial de operações da CIA. Aquela operação pedia que Jean encontrasse uma fonte que fosse capaz de fornecer informações valiosas nas negociações. E a mensagem continuava. A gente tem pouca ou nenhuma informação nesse caso. E ele é extremamente importante para a segurança nacional. Então, eles listaram algumas qualificações das pessoas que a gente deveria procurar. E por isso eu tinha que aumentar o que eu chamava de atividade de desenvolvimento, que é onde você está construindo a confiança com pessoas, com o alvo. Daí eu notei que eu já conhecia uma pessoa que era exatamente o que eu precisava. Conheci ele em uma das aulas de esqui. Uma aula de esqui. Veja, Jean é um tipo de pessoa social, extrovertida. Ele gosta de atividades ao ar livre, como correr e esquiar, e gosta de se reunir com outras pessoas. É claro que, enquanto ele realiza todos esses eventos sociais, está sempre de olho em todo mundo que encontra, para o caso de encontrar algum novo alvo. Desta vez, ele se lembrou de alguém das aulas de esqui e que seria um alvo perfeito. Eu agilizei a fase de desenvolvimento da operação e logo comecei a sair para almoçar com ele, a jantar com ele e construir essa amizade. O importante é construir a confiança com a pessoa. Até cheguei num momento que pensei que seria tudo bem se eu apresentasse logo tudo para a pessoa e logo mandasse a proposta, entende? Jean já fez um amigo que ele sabe que tem acesso a essas informações privilegiadas, mas agora ele precisa descobrir como recrutar esse amigo para se tornar uma fonte interna de inteligência. Jean se lembrou de seu treinamento para procurar certas fraquezas das pessoas, seus estresses com a vida. Mas ele não conseguia encontrar nenhuma fraqueza assim naquele novo amigo. Ele tinha um bom emprego, uma boa esposa, um filho, saúde e era feliz em todos os aspectos. Além disso, ele sabia que esse cara era leal. O que você oferece a alguém assim para fazê-lo trair seu país? A única ideia de Jean era que, como eles eram amigos tão próximos, de repente ele poderia convencê-lo a compartilhar essas informações só pela força da sua amizade mesmo. Mas isso era muito arriscado. A probabilidade desse tipo de recrutamento falhar era muito alta. É raro isso acontecer, mas o Washington estava tão desesperado por fontes que acabaram concordando com isso. Daí eu fui para uma reunião com ele e coloquei minhas cartas na mesa. Disse que nossos países estavam prestes a entrar naquelas negociações e que eu pagaria a ele um tanto por mês se ele compartilhasse comigo. Era uma pergunta muito audaciosa. Aquele cara trabalhava para uma embaixada estrangeira e ele sabia que Jean trabalhava na embaixada americana. Mas de repente, Jean estava lhe oferecendo dinheiro em espécie por segredos que aconteciam na embaixada dele. Imagino como ambos ficaram aflitos. No encontro casual e de repente seu amigo pede para você trair seu próprio país. A espionagem é ilegal e arriscada para ambos os lados. Até aqui, Jean não tinha feito nada de errado, mas de agora em diante, o clima na sala era outro, completamente tenso. Jean estava absolutamente consciente de que o que tinha acabado de pedir era ilegal. Com certeza. Mas, Jack, eu quero dizer que não era raro que a pessoa que ia recrutar, ela já tivesse me dado alguma informação, na verdade. A gente só não ficava falando abertamente, sabe? Era uma coisa velada. Mas a coisa evoluía e assim que chegava num momento que isso tinha que ficar acordado entre nós. É claro que todo mundo sabia que era errado. Naqueles segundos intensos, enquanto Jean esperava a resposta do amigo,
começou a pensar em algumas estratégias, como as alternativas que ele teria para dizer caso as coisas não dessem certo. Tem um ditado na CIA: seja rejeitado, mas não seja denunciado. E se ele fosse até a embaixada dele e dissesse: olha, sabe o Sr. Lawler, o terceiro secretário da embaixada americana? Ele acabou de me subornar para fazer espionagem. É por isso que ser um agente da CIA é um trabalho tão delicado. Se ele pegar muito pesado nas ações, pode estragar a operação. Se ele estiver muito nervoso, também pode estragar as coisas. Em algum momento, você tem que fazer uma proposta, mas se calcular mal o perfil de sua fonte, pode acabar sendo denunciado. Se isso acontecesse, poderia causar uma enorme confusão, tanto para o agente quanto para seu governo. Também poderia arruinar as negociações, por exemplo, se a fonte concordasse, mas depois fornecesse informações falsas de propósito. Ele parou, olhou para mim e disse: Jim, olha, você e eu somos amigos, mas o que você está me pedindo é moralmente errado. Sabe, Jack, eu já converti umas 50, 60 pessoas em minha carreira, mas esse cara foi o único que teve objeção moral. Na maioria das vezes, as pessoas se opõem com base em uma única questão: o medo. Então eu saí daquele jantar me sentindo muito mal. Eu tinha sido rejeitado e não sabia o que ia acontecer dali em diante. Qual seria o próximo passo dele? Então, depois de uns 2 ou 3 dias, eu criei coragem e liguei para ele. Só para medir a temperatura, sabe? Ver se ele ainda estava bravo comigo ou não. Ele não parecia bravo na hora. Eu achei que aquilo tudo pudesse dar muito errado, mas ele não desligou na minha cara. Então, eu disse para ele que tinha me divertido muito naquele jantar da semana anterior e que queria saber se ele topava jantar comigo de novo na próxima semana. E para minha surpresa, ele disse que sim, que topava, que tinha pensado a mesma coisa, que achava que seria bom que a gente se visse. Então eu pensei que estava tudo ok, que ele não tinha me dedurado pro embaixador. Resolvi ir pro jantar e ter a certeza de que ainda me via como um amigo. Nós fomos. Eu apareci, ele apareceu. Aparentava um bom humor. O garçom se aproximou, colocou os cardápios na mesa e se afastou. E as primeiras palavras que saíram da boca dele foram: Jim, a sua oferta que me fez sexta passada ainda tá de pé? Aí eu disse que sim. Somos amigos e foi por isso que eu ofereci para você. E ele disse: bem, o que você não sabe é que logo depois daquele jantar minha esposa pediu divórcio. E eu não tenho como pagar a pensão que ela tem direito, nem como colocar meus 2 filhos adolescentes em uma escola particular quando eu voltar para casa no verão. No meu país, só se consegue boa educação em escola particular. E eu só vou conseguir manter esses custos se aceitar a sua oferta. Eu sei que é moralmente errado e tal. E aí eu comecei logo dizendo algo como não ser moralmente errado, 2 amigos se ajudarem e tal, mas ele logo me interrompeu e reforçou: Jim, isso é errado, mas eu vou fazer. Jack, uma das coisas que eu aprendi na faculdade de Direito foi: se o juiz decidir a seu favor, cale a boca e saia do tribunal. Não discuta com ele. Então eu disse: ok, ótimo. E ele começou a me trazer muitas informações confidenciais. Às vezes eram calhamaços de 15, 18 centímetros de espessura. E assim eu descobri que não eram apenas necessidades financeiras dele. Isso podia ter sido gatilho, mas não foi o único motivo. Não foi o motivo principal, na verdade. A questão toda é que aquele cara odiava o embaixador. Cada vez que ele trazia uma informação, ele reclamava que não gostava dele, que ele tomava o crédito por tudo que ele fazia e tudo que todos faziam lá na embaixada. Ele falava: aquele filho da mãe imprestável. Todo país que ele chega, ele se vangloria em cima do trabalho dos outros. Então, o que ele estava fazendo na verdade era dando um chute na bunda daquele filho da puta, sabe? E eu comecei a estimular. E aí eu dizia: vai lá, me traz mais o que você conseguir, vamos mostrar pra esse filho da puta que ele não é nada. E ele fez isso muitas vezes, muitas vezes. A gente é ensinado desde pequeno que não se pode trair a família, os amigos, o nosso país. Mas a vingança é um enorme combustível para a pessoa não seguir isso, sabe? Ele se sentia como se tivesse sido traído primeiro. E aí sua sede de vingança cobria qualquer preceito moral que ele tivesse.
Lembra do MICE? Dinheiro, ideologia, coerção e ego? A vingança é um produto do ego. Aquele cara realmente não gostava do chefe, usurpando o crédito do trabalho dele, e isso foi uma excelente oportunidade para o Dean. A fonte trabalhou com afinco e trouxe várias informações importantes que o Washington queria, e que então usou a inteligência para obter vantagem nas negociações. Os Estados Unidos conseguiram poupar milhares de milhões de dólares com isso. Imagine fazer algum tipo de negociação com alguém que já sabe quais são seus limites e interesses. Esse foi o início da carreira de 25 anos do Dean como agente da CIA. Ao longo desse tempo, ele apresentou muitas pessoas e recrutou muitas novas fontes em mais de uma dúzia de países em todo o mundo. Ele se tornou um expert na arte de persuadir pessoas e de fazer com que elas lhe fornecessem o que ele queria. Às vezes pode ser algo bem inocente. Posso ir almoçar com alguém e a pessoa compartilhar alguma coisa não muito confidencial, mas algo que talvez já seja inapropriado comentar. Esse é, para Dean, o primeiro sinal de que a pessoa pode se tornar uma fonte. E ele tem alguns truques na manga para tentar recrutar e obter mais vantagens. E aí no almoço seguinte eu podia instigar a pessoa dizendo algo como: olhe, você sabe, tenho que lhe agradecer por aquela informação que você me disse. O Washington gostou tanto que me deram um prêmio de $2.000 e é claro que eu não vou ficar com tudo para mim. Eu vou dividir com você. A informação era sua. Então eu pego um envelope, boto $1.000, boto $500 e empurro sobre a mesa em direção à pessoa. Claro que ela logo dizia que não precisava e tal, mas eu insistia. Dizia que me sentia culpado por ficar com todo o crédito dela. Dizia que éramos um time, uma equipe, enchia a pessoa de orgulho, sabe? Alguns diziam que eu era só um animador de torcida, mas eu não me importava porque funcionava. Eu dizia que o presidente dos Estados Unidos respeitava a pessoa por aquilo e enchia o ego dela. E outra estratégia que ele usava é chamada de pitch reverso. Olha, Jack, 2 amigos meus, um cara tinha algo que o outro precisava e eles trabalharam juntos nisso. E funcionou. Funcionou tão bem para os dois e por isso, depois de um tempo, eu vi que podia fazer o mesmo. É basicamente fazer a pessoa se voluntariar. Essa parte é realmente bizarra. Muitas vezes a CIA recruta alguém que não tem qualquer acesso à informação, mas realizam o que chamam de Operação Semear. Ajudam a colocar a fonte numa posição que tem acesso ao que eles precisam. Você recruta a pessoa antes que ela tenha acesso. Depois você insere. Coloca ela lá. Ou manipula a organização para ela chegar onde você precisa. A mais famosa operação dessa, com certeza, foi a The Cambridge Five, conduzida pelos russos. The Cambridge Five é uma história fascinante. A Universidade de Cambridge é uma escola de prestígio no Reino Unido. Muitos estudantes que passam por lá acabam ocupando cargos elevados na sociedade, principalmente na década de 30. Então, o que os soviéticos fizeram foi contratar um dos seus espiões para ser professor na universidade. Isso foi logo antes da Segunda Guerra Mundial, então falou-se muito sobre marxismo, fascismo e capitalismo. Bem, o professor espião soviético convenceu um dos estudantes de que o marxismo está mais bem equipado para lidar com os futuros problemas do mundo. Depois começou a perguntar aos estudantes se queriam ajudar a combater o fascismo. Foi assim que o primeiro dos Cambridge Five foi recrutado, Ken Philby. Agora, uma vez que Ken estava a bordo para ajudar, foi fácil convencê-lo a convencer alguns de seus outros amigos a ajudar. Logo, havia 5 estudantes da Universidade de Cambridge que agora trabalhavam para os soviéticos. Mas não há realmente muito que alguns universitários tenham para espionar. Mas é aí que entra a Operação Semear. Não se tratava da informação que tinham agora. Tratava-se das informações às quais eles poderiam ter acesso mais tarde em suas carreiras. Primeiro os russos recrutaram e depois cultivaram as carreiras deles no serviço de inteligência britânico e no serviço doméstico britânico. O mais famoso foi o Ken Philby, porque ele foi tão bem sucedido que quase se tornou chefe da inteligência britânica junto com seus 4 amigos. Esses caras forneceram quantidades incríveis de informações secretas para os russos ao longo dos anos. Foi uma operação semear de grande sucesso mesmo.
É absurdamente incrível saber que os russos recrutavam adolescentes e depois os ajudavam a conseguir empregos ultra secretos, para anos depois consumirem essas informações confidenciais durante toda a Segunda Guerra Mundial. Este foi um dos grupos de espionagem mais bem-sucedidos da história, e acredito que a CIA aprendeu muito com isso e passou a conduzir suas próprias operações desse tipo. Às vezes, quando Dean está recrutando uma fonte, ele procura manter seu disfarce. Passa a viver como uma personalidade alternativa, como uma outra pessoa mesmo. Mas há momentos em que ele tem que abandonar esse disfarce e dizer que é um agente da CIA e que tem uma proposta para a pessoa. Certamente é uma experiência muito estranha. Fazer amizade com alguém por meses e de repente descobrir que ele é um espião da CIA tentando obter informações confidenciais. Isso dependia do alvo. Se eu achasse que a coisa mais eficaz era sair do disfarce, eu fazia isso. Ou podia fazer alusões à minha agência, à minha organização, mas sem deixar isso muito explícito. Recrutei pessoas usando argumento comercial, fingindo ser empresário. Podia ser um disfarce não oficial. O alvo podia estar disposto a aceitar um valor por uma consultoria, dar informações para uma empresa, mas não para uma pessoa da embaixada americana. Isso funcionava muito bem. Quero lhe contratar, se você me informar o que eu quero, posso te pagar mais por isso. Mas sem qualquer menção à CIA, ao governo, porque tem algumas pessoas que se sentem mais sossegadas em tratar isso como uma disputa comercial do que como uma espionagem governamental. Qual foi o máximo de dinheiro que você já pagou para alguém? Eu sei exatamente quanto, mas é altamente confidencial. Mas o que eu posso lhe dizer é que foi na casa dos milhões e que valeu muito a pena. Valeu a pena porque salvou o país? Porque salvou milhares de vidas. E quanto vale isso? Depois que um agente da CIA consegue recrutar a fonte, normalmente vai repassar o acesso para o agente manipulador, que é quem fica responsável em manter o fluxo de informações. Eu também atuava como manipulador, porque já que você recruta a fonte, é esperado que você cuide dela. Você encontra a fonte clandestinamente, obtém as informações dela e repassa nos canais confidenciais para o Washington. Lá eles classificam e correlacionam com a inteligência de outras agências, ou com o restante da inteligência da NSA, que pratica a captura de comunicações e a invasão de computadores. Então eu também fazia a manipulação da fonte. Marcava um horário para encontros secretos e descobria exatamente que tipo de informação eles tinham e orientava o que buscarem para que eu pudesse repassar para Washington. E como você recebia essas informações das fontes? Às vezes eles me entregavam fisicamente, documentos confidenciais. Mas como era esse tipo de encontro? É o que eu estou tentando imaginar. A gente marcava algum lugar seguro. Talvez em alguma casa segura ou algum carro em algum lugar. Ou em algum caminho que pudesse me entregar desapercebido. A fonte também pode só observar e relatar. Daí eu ia perguntando e anotava. Podia encontrar em algum hotel ou em algum outro lugar fora de vista. A gente podia também usar algum tipo de grampo secreto criptografado. Também podia copiar arquivos no pendrive e entregar em pessoa ou deixar em algum lugar secreto combinado. A gente combinava algum sinal visual. Ele marcava na parede e eu sabia que estava ali, em algum instante ou no depósito no meio de outras coisas. Tem muitas maneiras de fazer isso. Entendo, mas eu acho que não acharia uma marca na parede fácil assim como você consegue. É assim mesmo. É para ser difícil de perceber. Pode estar a quilômetros de distância, num depósito ou algo assim, mas a fonte faz um risco de giz, cola um pedaço aleatório de fita na parede, ninguém mais vai perceber. Mas eu estou procurando por aquilo e consigo entender rapidamente que tem algo por ali. Poxa, deve ser toda uma linguagem secreta que você precisa aprender, como a maneira como seus cadastros são amarrados, se seus óculos estão na cabeça ou no nariz. Aposto que cada detalhe significa alguma coisa. Exato. Se eu me encontrar com uma fonte, eu ensino que se ela tirar os óculos, significa que acha que foi seguida por alguém. E assim eu passo direto. Ou se estiver com o chapéu inclinado para um lado, pode significar que ela deve continuar andando e não se aproximar de mim. Por outro lado, se eu tiver um livro de determinada cor ou um jornal na mão,
Na minha mão direita significa que está tudo ok. Aí podemos ir para um café, um hotel por perto. Esses são alguns dos sinais que eu usava para me comunicar sem precisar falar. E quanto à criptografia e senhas de uso único, esse tipo de coisa? Sim, usávamos tudo isso. As mensagens eram criptografadas, e então tinha uma técnica para descriptografar. Por muitos anos, nós e os russos usávamos o bloco de uso único, que eram usados para descriptografar uma mensagem e obter uma série de números e coisas assim. Então você tinha um outro livro de códigos para formar a mensagem final. Era muito chato fazer isso, mas era virtualmente impossível de quebrar. Faremos uma pausa rápida, mas sei que você vai querer continuar por aqui, porque em seguida vamos falar sobre uma das operações da CIA mais importante de todos os tempos. A prática de hacking não é somente na área da computação. Hackear é basicamente entender profundamente processos e controlar seu curso para obter um fim desejado. No mundo da espionagem não é diferente. Ser um hacker em sentido amplo é um dos elementos do sucesso neste universo. Com esta ótica, acredito que gostará da leitura dos livros The Man from Pakistan, que conta a intricada estrutura do Walmart de armas nucleares no Oriente Médio, e do livro Fallout, que conta como a CIA praticou espionagem de alto nível para desbaratar aquele comércio. Ambos são da renomada dupla Catherine Collins e Douglas Friends, repórteres investigativos ganhadores de muitos prêmios. Se você estiver familiarizado com a leitura em inglês, por favor, adquira pelo link das notas deste episódio e assim nos ajude a produzir mais conteúdo. Em um dos casos do Dean, ele estava cuidando de uma fonte que acabou se aposentando, mas mesmo assim continuou com um bom fluxo de informações. Ele era um cara muito amigável e muito querido pela maioria das pessoas lá no seu Ministério de Relações Exteriores. E ele começou a me dar algumas informações excelentes vindas de uma jovem que decidiu passar o verão com o irmão dela, que era o melhor amigo da minha fonte. Vamos entender o cenário aqui. Dean tinha uma boa fonte de informações naquele país, mas essa fonte tinha se aposentado. Ele foi lentamente perdendo suas conexões para coletar informações. Mas agora essa mulher se tornou a fonte da fonte. Ela era a secretária do Ministério das Relações Exteriores daquele país e Dean não estava por lá, mas queria informações dali. Estava arriscado viajar para lá para recrutar novas fontes, mas a sorte bateu na porta e aquela mulher acabou viajando para o mesmo país onde Dean estava. O que era apenas uma viagem de folga se tornou uma grande oportunidade para Dean. Se ele conseguisse convertê-la formalmente enquanto ela estava de férias, depois ela voltaria para seu país de origem e isso seria uma mina de ouro de inteligência. Meu amigo, como ele trabalhava para nós, ele levava ela para passear, tomar café, jantar e coisas assim, e desenvolveu um bom relacionamento com ela. Ela passou a gostar muito dele. Como secretária, ela não era uma tomadora de decisões, mas via as decisões que estavam sendo tomadas e por isso era uma fonte muito boa. Dean conseguiu que sua fonte primária marcasse um encontro entre eles dois, mas era importante manter o sigilo. Dean não queria que ela soubesse que aquele cara estava fornecendo informações para a CIA. Isso poderia assustá-la e ela poderia dedurá-lo. Por isso, Dean decidiu inventar um pretexto, uma história, para explicar por que ele precisava de informações dela. Então eu tive que criar um cenário. Dean se apresenta como Jack Mitchell e finge ser um comerciante de commodities. Eu disse para ele aparecer num determinado restaurante, num determinado dia. Então eu ia aparecer um pouco depois e fingir que estava lá esperando por alguém. Então ele está lá, sentado perto da porta, jantando com a jovem. Ele me vê entrar e se vira para ela e diz: "Olha lá, é o Jack Mitchell. Eu conheci num coquetel semana passada, vou lá dizer um oi." Ele fez isso e comecei a conversar com ele. Daí depois de cerca de uns 5, 10 minutos, quando meu suposto acompanhante não aparece, ele se vira para ela e diz: "Que tal o Sr. Mitchell tomar uma bebida com a gente enquanto espera?" E eu fingi:
Ah, é? Não tenho certeza que meu amigo vai aparecer ainda essa hora. E ele diz, vem, senta aqui com a gente, toma um drink até ele chegar. Jean se senta à mesa com sua fonte original e a potencial nova fonte. A secretária não suspeitou de nada. Estava tudo perfeitamente casual. E agora Jean precisava começar a agir. Me apresentei como Jack Mitchell. E disse que era um comerciante de commodities de petróleo e gás. Disse que o país dela era uma daquelas nações do mundo grandemente abençoadas com riquezas de petróleo e gás. E que, obviamente, era um país que tinha acesso a muita informação sobre o que acontecia na OPEP. Seus planos, cotas e todo esse tipo de informação que podia valer uma mina de ouro para quem estava nesse tipo de comércio. Disfarce interessante. Um comerciante de commodities. Funciona porque os acordos comerciais no país dela influenciam o mercado de ações. Então, ele estava apenas deixando claro o quão valioso esse tipo de informação seria para ele. Realmente se pode ganhar ou perder uma fortuna no petróleo. Não estava inventando isso. Daí eu disse para ela que eu podia pagar uma certa quantia para ela me avisar antecipadamente sobre como seu governo estava indo em relação às cotas e coisas assim, e se estaria caminhando para atrair os outros membros da OPEP. Esse era o plano para o primeiro jantar. Jean não pediu nenhuma dessas informações no dia em que a conheceu. Ele precisava ser sutil e construir um relacionamento devagar. Então ele apenas plantou na mente dela que tipo de informação ele adoraria ter em mãos. O que eles estão para fazer? Quanto petróleo estão despachando? Eram as perguntas que valiam muito dinheiro. O primeiro jantar fluiu bem e o relacionamento com ela foi iniciado. Então eu disse, que tal almoçarmos juntos algum dia? Ela respondeu, ok, por que não? E uns 2 dias depois levei ela para almoçar. Nos divertimos e depois de mais de 2 encontros, ofereci uma relação comercial para ela. Eu disse que se ela me desse uma visão privilegiada sobre o que seu país estava fazendo no mercado de petróleo e gás, eu daria um tanto assim de dinheiro para ela todo mês. E a fonte original de Jean ainda lhe deu mais informações sobre a secretária, mostrando onde estavam as fraquezas dela. Ela tinha um problema de saúde que precisava de atenção, e o governo dela não pagaria por isso. Foi um procedimento médico de uns $5.000, e como eles estavam num país da Europa, ela só ia receber ajuda se voltasse para casa. Ela não queria interromper as ótimas férias de verão que passava com o irmão. Então ela se deparou com um dilema. Precisava de $5.000 para fazer um procedimento, não tinha aquele valor. E o seu melhor amigo, Jack Mitchell, tinha proposto justamente $5.000 por um aperto de mãos e mais um valor mensal como remuneração de consultoria. Era uma abordagem muito mais sutil. Criar aquele cenário de disputa comercial não era tão assustador quanto perguntar se a pessoa concordava em trair seu país em favor da CIA. Totalmente. Muito mais suave, porque tudo que ela estava fazendo era me avisar sobre a direção do mercado do petróleo para eu ganhar uma grana e ela também. Era tecnicamente ilegal? Sim. Mas como era só uma consultoria e não traição, ela concordou sem relutar. Tomamos uma garrafa de champanhe, comemoramos. Voltei para o meu escritório em casa e meus colegas estavam pulando de alegria porque ela era a primeira pessoa recrutada naquele país já depois de muito tempo. Sucesso! Jean recrutou uma excelente fonte ligada a um Ministério de Relações Exteriores e agora ele poderia continuar a obter informações de forma constante. Foi uma grande conquista para ele. Só que então meu chefe decidiu que eu tinha que voltar lá e dizer que era da CIA. Fiquei chocado, porque eu não tinha pensado nessa possibilidade. O problema era que quando ela voltasse para o país dela de origem, a gente não podia falar com ela se não fosse por algum tipo de sistema de comunicação controlada, já que a gente não tinha embaixada lá. Ele disse que tinha muitas perguntas para fazer a ela de coisas que já sabia que ela tinha acesso e que não tinha nada a ver com petróleo e gás. E por isso tudo eu tinha que tirar meu disfarce para ela e dizer que era um trabalho para a CIA. Além disso, ele disse que ela precisava saber que era algo muito maior e delicado do que um relacionamento comercial, porque ela podia eventualmente se gabar com algum colega de que estava dando consultoria e essa pessoa entender a gravidade e denunciar.
Eu fiquei pensando, caramba. Então, eu vou lá, peço desculpas, tiro o disfarce, digo pra ela que sou da CIA? Jack, ela me olhou e disse, mas era só uma consultoria comercial e agora você tá me pedindo pra ser um espião? Eu posso até te ajudar pra conseguir seu dinheiro, mas sem chance de fazer algo assim. E não discuti com ela, e nem a culpei, ela era inteligente. Jean voltou para o seu chefe e disse que a fonte tinha desistido, exatamente como ele imaginou que ela faria. Mas ele não se conformou e disse que Jean deveria encontrar outra maneira e voltar lá. Nada como um pouco de pressão, né? Ela estava com o retorno da viagem dela programada para umas 3 semanas à frente. E eu fiquei pensando o que é que eu poderia fazer. Fiquei aflito por uns 3 dias pensando nisso. Daí eu liguei para ela e perguntei se podíamos jantar, um jantar de despedida. Apesar dela não ter aceitado o trabalho, ela não parecia ter ficado brava comigo. Ela aceitou o jantar. A gente foi num restaurante extremamente romântico, com uma vista linda para montanhas e lagos. Mas não houve intenções românticas naquele jantar. Jean queria apenas tentar salvar o relacionamento que desmoronou. Ele queria parecer um cara legal, charmoso, atencioso e talvez até parecer um amigo. Ela gostou de mim e eu gostei dela. Seria um jantar de despedida muito agradável, mas ainda assim eu não tinha intenção de tentar fazer ela mudar de ideia. Eu tinha desistido disso, mas o que fiz foi comprar um pequeno vaso de flores numa loja de presentes. Acho que eu paguei uns 30, 40 dólares. Tinha cerca de 15 centímetros de altura, um vaso muito delicado, muito bonito. Eu embrulhei para presente e a gente estava ali, naquele restaurante muito agradável. Sentamos lá e ficamos conversando por mais de 1 hora sobre nossas famílias, vidas, coisas assim. Então a gente tá ali, sentado no restaurante, veio a sobremesa, o café, meu pé topou no vaso embaixo da mesa. Eu tinha me esquecido do vaso e peguei e coloquei na frente dela e disse, trouxe um presente para você. Ela perguntou o que era e eu disse para ela abrir. Então ela abriu e ficou olhando para o vaso e eu disse, eu queria que você ficasse com essa lembrança, que quando voltasse para casa olhasse para ele e lembrasse de mim. De repente você pode levar para o seu escritório, colocar em cima da mesa e quando você olhar para ele pode lembrar de mim. Ela olhou e não disse nada. Então eu percebi que ela começou a chorar. E eu achei que tivesse feito algo errado, sabe? Fiquei ali sem entender nada. Daí ela falou algo bem baixinho. Eu não escutei, me inclinei para ouvir melhor e ela disse que podia fazer aquilo para mim. Eu disse que sabia que ela podia fazer, mas que não queria que ela fizesse algo que não estivesse realmente com vontade, que não quisesse realmente fazer. E aí ela disse, não, eu realmente posso fazer isso. Jack, nós a treinamos e ela trabalhou pra gente por uns 5 anos, identificou todos os agentes secretos da inteligência do país dela espalhados pelo mundo. Ela era secretária do ministro e tudo que ela via, a gente via também. É inacreditável que a CIA tenha esse tipo de olhos e ouvidos bem debaixo do nariz do ministro. Nós tínhamos. É claro que a maioria das nações que tem algum ramo de inteligência faz a mesma coisa conosco. Eles traçam o perfil das pessoas que trabalham nas embaixadas ou bases militares dos Estados Unidos e frequentam os bares em Washington na esperança de conviver com alguns senadores ou funcionários ou com qualquer pessoa que possa ter boas informações para seu país. Há uma enorme rede de espiões espalhadas por todo o mundo e isso faz você pensar no que seria necessário para alguém lhe abordar e fazer você virar uma fonte de informações para outro país. Às vezes, a barra está tão pesada e já vi pessoas que tiveram dias ruins do trabalho e acabaram postando coisas nas redes sociais, expondo alguns segredos da empresa sem se aperceber disso. Mas tem aqueles que só estão esperando uma oportunidade para trocar informações por algumas centenas de dólares. Mas não você e nem eu, certo? Somos pessoas corretas, firmes e leais e não aceitaríamos dinheiro de uma pessoa aleatória em troca de informações. A menos que você esteja numa situação difícil. Queira que seu filho frequente uma boa escola, mas está sem poder pagar por isso. Ou sua mãe está morrendo e você não pode pagar as contas do médico ou qualquer outra coisa que te faça pensar: quer saber? Se eu conseguir uns 10 mil, minha vida vai mudar muito agora. A CIA só quer saber algumas informações e isso vai me ajudar demais nesse momento.
Pensando dessa forma, isso se torna algo muito mais difícil de se recusar. Mas me faz pensar quando me perguntam se eu acho que tudo pode ser hackeado, se cada empresa e cada computador pode ser comprometido. Eu respondo que sim, porque em nível de Estado-nação, sempre haverá pessoas como o Jin, colocando pessoas para trabalhar em lugares que eles desejam obter informações e ainda assim terá a NSA pedindo para lhe conseguirem alguém dentro de alguma companhia, por exemplo. E às vezes nem por algum segredo de Estado, sei lá, mas por alguma outra coisa que estejam procurando. As defesas cibernéticas são inúteis se eu tiver alguém lá dentro. É totalmente inútil. Se eu tiver um funcionário dentro de uma organização que quero penetrar, não importa que defesa cibernética você tenha. Podem gastar fortunas nisso e terem uma sensação de segurança, mas com certeza não estão. E falando nisso, a CIA frequentemente trabalha numa estreita colaboração com a NSA para conduzir certas missões. Às vezes, a CIA precisa de informações que a NSA possa obter e às vezes a NSA precisa da ajuda da CIA, porque a NSA recolhe informações de comunicações e a CIA recolhe informações humanas. Quando eles combinam estas duas coisas, assumem uma força sem igual. E estou aqui pensando, existe algum tipo de estratégia para impedir a CIA de fazer com que as pessoas vazem informações? Não tem jeito. Não existe nenhuma chance. Talvez haja hoje mais maneiras de detectar ao longo do tempo e há maneiras de filtrar mais as pessoas. Mas a melhor coisa para se fazer com seus funcionários é construir confiança. Fazer com que se sintam parte de uma equipe. Se você fizer isso, se eles sentirem que são tratados de forma justa, meu trabalho como agente fica muito mais difícil. Já ao contrário, se a pessoa não for bem tratada, a empresa só vai estar cultivando um traidor. As pessoas traem empresas com muito mais facilidade do que trairiam um governo. Eu posso parecer prepotente, mas dou consultoria nisso. Já fiz palestras assim. Tenho uma que chamo de Pescador de Almas e apresento muitas ilustrações de como recrutei fontes. Algumas grandes empresas já me contratam para dar esse tipo de palestra para os seus funcionários. A mensagem básica que tento transmitir é que se algo é bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade. Falo sobre como tirei vantagem das pessoas, como as explorei e recrutei, para elas saberem se uma pessoa como eu estivesse lá ao lado delas. Gostaria de destacar isso. Se uma empresa trata bem seu funcionário, é muito mais difícil para mim recrutar essa pessoa. Não é impossível, mas torna o meu trabalho muito mais difícil. É claro que não dá para dar tudo que as pessoas querem, nenhuma empresa consegue isso. Mas se elas se sentem tratadas de forma justa e que todos na empresa recebem um tratamento justo, isso realmente torna mais difícil penetrar ali. Fica assim difícil descobrir qual o estresse da pessoa e assim fica bem mais difícil converter alguém. Nem todo mundo que passa por um divórcio é suscetível. Mas é curioso como num curto período de tempo eu recrutei 3 pessoas que estavam se separando. A sede começou a me apelidar de Doutor Divórcio por isso. Quando a pessoa passa por isso é um tremendo tumulto psicológico e financeiro na vida dela. E se alguém como eu pode se tornar seu amigo e ainda lhe dar o que você precisa, adivinhe. E também tem a solidão de time. Aquele sujeito que fica insatisfeito com os demais e que é evitado pelos outros, que não se sente parte da equipe. E é ali que eu apareço. Jin gosta de correr. Onde quer que esteja, ele sempre reservou um tempo para suas corridas. Eu estava em Paris e toda manhã eu fazia uma longa corrida. Aí numa certa manhã eu estava correndo e passei por um pastor alemão. O cachorro estava deitado, passei correndo. Ele não rosnou, nem latiu, nem nada. Uns 10 metros depois, de repente eu senti uma dor horrível na perna direita. O cachorro tinha grudado em mim. Tava me mordendo ferozmente. Eu acho que o pastor alemão tem uma das mordidas mais fortes dos cachorros. Ele conseguiu se livrar do cão e ir ao médico, mas os médicos ficaram preocupados se o cão estivesse contaminado com raiva. Por isso, ele voltou ao local tentando encontrar o cão, mas não conseguiu. A vacina antirrábica foi inventada na França, e então ele foi ao Instituto Pasteur para se tratar. Entrei e encontrei um médico francês muito simpático mesmo, e contei a ele o que tinha acontecido.
Ele disse que eu ficaria bem tomando a vacina e que só tinha existido uma pessoa na história que não tomou a vacina e ainda assim não morreu. Disse que eu ficaria bem e imunizado por pelo menos um ano. Então, Jim tomou a vacina antirrábica e realmente ficou bem. Mas agora, toda vez ele brincava no trabalho dizendo que iria morder a pessoa que ele não gostasse muito. Então foi assim que ganhei meu novo apelido, Mad Dog, cachorro louco. A arma mais mortal do planeta é a bomba nuclear. E Jim estava na CIA enquanto alguns dos adversários dos Estados Unidos desenvolviam as suas capacidades nucleares. Os Estados Unidos não queriam que alguns desses países tivessem capacidades nucleares e impedir que os adversários obtivessem esse poder é uma tarefa delicada, realizada através da diplomacia e da espionagem. Havia um sujeito no cenário do submundo de armas nucleares chamado Dr. Abdul Qadir Khan. Ele era um físico nuclear e engenheiro metalúrgico paquistanês e trabalhava para uma empresa que enriquecia urânio quando a Índia, que é inimiga do seu país natal, detonou com sucesso a sua primeira bomba atômica. Isso fez com que Abdul Khan quisesse correr para conseguir armas nucleares para o Paquistão, para que pudessem se defender da Índia. Uma das coisas que ele fez foi roubar os planos das centrífugas e dos processos de enriquecimento, o que ajudou o Paquistão a desenvolver sua bomba. O Paquistão testou com sucesso sua bomba explodindo uma montanha. Depois disso, alguns outros países começaram a contactar o Abdul Qadir Khan porque também queriam fazer suas armas. Ele vendia projetos de centrífugas e de enriquecimento de materiais para países como o Irã e a Coreia do Norte. Isso não foi bom para os Estados Unidos, já que eram nações inimigas. Portanto, os Estados Unidos queriam acabar com o comércio clandestino de armas nucleares e, no final dos anos 90, Jim liderou uma equipe encarregada de interromper a disseminação dessa tecnologia. Uma das primeiras coisas que começaram a investigar foi tentar descobrir o que Abdul Qadir Khan andava fazendo. Descobrimos que ele estava vendendo tecnologia de forma privada, sem o conhecimento do governo paquistanês. Eu estava no comando de uma operação quando ficamos sabendo disso. Ele soube também que Abdul Qadir Khan estava se preparando para fornecer capacidades nucleares para a Líbia. O líder da Líbia na época era o Muammar Gaddafi, com quem os Estados Unidos não mantinham boas relações. Gaddafi assumiu a responsabilidade por alguns ataques terroristas, como o voo 103 da Pan Am, que tinha uma bomba a bordo e matou mais de 200 passageiros. Os Estados Unidos pensaram que se Gaddafi tivesse uma bomba atômica, ele a usaria. Então, Abdul Qadir Khan também tinha de ser detido e coube a Jim fazer isso. Jim teve que bolar um plano e buscou inspiração nos russos. Na Revolução Bolchevique, em 1917, Lenin nomeou um homem chamado Felix Dzerzhinsky para ser o seu primeiro chefe da inteligência soviética. E esse cara nem era russo. Ele era um aristocrata polonês, mas extremamente inteligente. Ele lidava com um grande desafio existencial ao regime soviético, e esse foi o fato dos britânicos e americanos enviarem forças para derrubar a revolução. Os Estados Unidos estavam enviando forças contra-revolucionárias para a União Soviética. Foi aí que Dzerzhinsky pensou que se quisesse derrotar os contra-revolucionários, tinha que se tornar um deles. Ele espalhou seus ativos. A organização dele era conhecida como Tcheca. Ele espalhou seus ativos da Tcheca por toda a União Soviética, fingindo ser contra-revolucionário. E eles penetraram tanto na organização dos verdadeiros contra-revolucionários que conseguiram sistematicamente agrupá-los, até mesmo controlar as linhas de financiamento. Interessante. Assim como os soviéticos se tornaram seus inimigos para derrotar seus inimigos, Jim estava elaborando a mesma estratégia para tentar se infiltrar no mercado clandestino de armas nucleares. A minha estratégia foi: se eu quiser derrotar os proliferadores, tenho que me tornar um também. Então criamos entidades para entrar nos negócios. Jim instruiu sua equipe a atuar como vendedores clandestinos de armas nucleares. Não sei o que exatamente, mas talvez eles estivessem oferecendo plantas de centrífugas.
Eles não foram diretamente ao Abdul Qadir Khan para oferecer negócios. Em vez disso, eles começaram a trabalhar com algumas das outras pessoas para quem Abdul Qadir Khan estava negociando. E isso os fez descobrir que havia muitas pessoas interessadas no negócio. Eles obtiveram muitas informações do mercado clandestino de armamentos nucleares. Jin se tornou conhecido suficientemente para começar a ser procurado por interessados. Esse método diminui muito as preocupações com contra-inteligência, porque você sempre suspeita se alguém vem até você. Mas você não suspeita se foi você quem abordou a outra pessoa, né? Então adivinha, eles bateram direto na nossa porta. Durante esse tempo, Jin estava tendo uma boa visão desse mercado e já podia mapear os principais participantes. Ele começou a se aproximar de alguns e, eventualmente, conseguiu informações que lhe foram muito úteis, antecipando o que estava por vir. Jin, você pode falar sobre o Urs Tinner? Não posso. Ok. E sobre o pai dele, o Friedrich Tinner, e o irmão, o Marco? Também não posso. Interessante. Jin não quis entrar em detalhes sobre sua missão de deter Abdul Qadir Khan. Pelo que eu sei, ele também não compartilhou esse assunto com nenhum autor ou jornalista. Eu não posso entrar em detalhes sobre como fizemos isso, mas foi usado a espionagem clássica. Espionagem clássica. Há um livro chamado Fallout que conta a história da guerra secreta da CIA contra o tráfico nuclear. Os autores são Catherine Collins e Douglas Frantz. Nele, Frantz dá alguns detalhes muito bons sobre o que Jin fez. Friedrich Tinner era um engenheiro nuclear suíço e amigo e associado de longa data do Abdul Qadir Khan. Friedrich e seus 2 filhos, Urs e Marco, fizeram parte da rede do Abdul. A CIA queria entrar rapidamente naquela rede e, como não havia tempo ou oportunidades suficientes para desenvolver um relacionamento, trouxeram o Jin para o caso. Jin descobriu que Urs tinha alguns problemas jurídicos na França e achou que essa poderia ser uma boa maneira de pressioná-lo. Então, ele fez com que Urs descobrisse que as autoridades francesas estavam procurando por ele. Agentes da CIA vigiaram Urs até determinarem a melhor hora e local para abordá-lo, que foi num bar de hotel em Dubai, que ele já frequentava. Foi aí que Jin, casualmente, se ofereceu para pagar uma bebida para Urs numa noite. Eles conversaram um pouco, até que Urs começou a se levantar para ir embora. Foi quando Jin mencionou que sabia do problema dele com as autoridades francesas e que poderia ajudar a resolver em troca de algumas informações. Urs sentou-se novamente e Jin começou a falar. Urs ficou desconcertado, tentou sair da conversa várias vezes, mas simplesmente não era páreo para o Jin. Algumas reuniões depois, ele se tornou um informante, proporcionando a Jin olhos e ouvidos na rede de Abdul Qadir Khan. Mas estes detalhes foram tirados do livro que li. Quando conversei com Jin sobre o que ele supostamente fez e relatado naquele livro, ele disse que o livro estava errado. Disse que os detalhes não estão corretos, mas que ele não pode dizer quais detalhes estão errados. Então você logo deve pensar, por que eu leria um livro que está errado? Ora, simplesmente porque o autor é nada mais nada menos que um jornalista investigativo ganhador do prêmio Pulitzer e trabalhou muito para reunir aquelas informações. Então, sinto sim que deve haver alguma verdade nisso. Nós não sabemos no que realmente confiar, o que é mais ou menos o motivo de todo esse episódio: confiança. Esse livro, Fallout, ainda explica que a CIA queria deter Abdul Khan rapidamente porque a última coisa que queriam era que 2 regimes perigosos, como a Líbia e o Irã, conseguissem armas nucleares. Então, eles usaram, nesse caso, coerção e dinheiro, pagando a Urs centenas de milhares de dólares ao longo de meses, para que ele fornecesse informações importantes e sabotasse remessas.
O livro diz que Jean também recrutou o irmão de Urs, Marco, e seu pai, Friedrich, e que eles aprenderam muito com os Tinners e com essa oportunidade de desbaratar a maior rede de proliferação nuclear da história. Só precisam de uma precaução: ter a certeza de que os Tinners não estavam mentindo para eles. Jean então elaborou um plano. Ele marcou uma reunião com os Tinners em um hotel. Os três já estavam na folha de pagamento e receberam algumas centenas de milhares de dólares. Mas naquela reunião, eles estavam oferecendo uma quantia significativamente maior. Um pagamento final de $1 milhão, além de proteção contínua. Em troca desse dinheiro, eles queriam duas coisas principais. Primeiro foi a participação voluntária em extensos interrogatórios durante vários dias, para garantir que divulgassem com precisão tudo o que sabiam. O segundo foi o acesso a todos os documentos e unidades. Como o Jean não confiava neles, o acordo estava condicionado à obtenção das informações enquanto os Tinners estivessem no hotel. De acordo com o livro Fallout, sob o manto da escuridão, Jean e uma pequena equipe de agentes da CIA, escolhida a dedo, invadiram o escritório de Tinner, copiaram todas as unidades e fotografaram todos os documentos que encontraram. Marco era o secretário dos negócios da família. Então, na noite seguinte, os agentes arrombaram a fechadura de sua casa e entraram silenciosamente. Eles rapidamente começaram a trabalhar copiando drives, fotografando documentos e pesquisando tudo que fosse relevante. Jean entrou no armário de Marco e descobriu um laptop escondido, que entregou ao técnico. Depois de copiar milhares de arquivos, documentos e e-mails, eles saíram silenciosamente e desapareceram no meio da noite. Tudo o que recuperaram foi devidamente enviado de volta para Langley, Virgínia, sede da CIA, para ser analisado. Como esperado, encontraram projetos para duas centrífugas que Khan havia roubado e vendido para o Irã e a Líbia. E também encontraram projetos para uma terceira centrífuga, mais avançada. Isso significa que os compradores de Abdul Khan estavam mais próximos das armas nucleares do que eles imaginavam. Eles tinham subestimado o Abdul Khan e acabaram descobrindo algo potencialmente muito pior. Uma quantidade significativa de equipamentos de centrifugação havia desaparecido das remessas e possivelmente tinha sido vendida para um quarto cliente, ainda não identificado. Isso foi bem pior do que eles pensavam e agora precisavam derrubar toda essa rede. Houve um período de alguns meses que foi ideal para a gente conseguir pegar o Abdul. George Tenet, que foi o diretor da CIA, comenta isso em suas memórias. Ele resolveu confrontar o presidente Musharraf contra o Abdul, informando que ele estava traindo seu país vendendo segredos para os líbios. Ele se encontrou com o presidente Musharraf, revelou a traição e o presidente disse que ia matar Abdul Khan, mas o Tenet disse que não queria que ele fizesse isso. O presidente aceitou e prendeu Abdul Khan durante uns 5 ou 6 anos seguintes. Isso provocou o desarmamento da Líbia e Gaddafi entregou a sua tecnologia nuclear. Imagine que pesadelo. Eu acho que em 2011, talvez você se lembre, o povo da Líbia se rebelou contra o Gaddafi e o matou. Imagine se ele tivesse armas nucleares. Ele podia ter usado contra o próprio povo. Por se infiltrar e derrubar a rede de Abdul Khan, Jean e sua equipe receberam a medalha Trailblazer, que é uma das honrarias mais distintas concedidas pela CIA. Em agosto de 2021, Abdul Khan testou positivo para a Covid-19, foi internado em um hospital e morreu 2 meses depois. Ele é considerado um ícone nacional pelo povo paquistão. Quando Catherine Collins e Doug Frantz se encontraram com Jean enquanto desenvolvia suas pesquisas para o livro Fallout, veja o que diz a seção de abertura do livro. No início de nossa pesquisa, conseguimos um almoço com um agente da CIA conhecido como Mad Dog. Ele é um homem de honra, tenacidade e humor. Ele usou na reunião um boné de beisebol bordado com a imagem de um bulldog e as palavras Mad Dog. Ele recusou terminantemente a discutir qualquer aspecto da década que passou liderando a investigação da CIA sobre Abdul Khan ou seu papel na sua derrubada. Ele era escrupulosamente silencioso sobre tudo, exceto sobre o clima, sobre corridas
e sobre como ganhou seu apelido. Ele trouxe um exemplar do nosso primeiro livro e disse que tínhamos algumas coisas erradas, mas não quis dizer o quê. Ao se levantar para sair, ele tirou da carteira um pedaço de papel e disse: "Pensei em você quando vi isso." Era uma citação do romance de Barbara Kingsolver, De Lacuna, dizendo: "A parte mais importante da história é aquela que você não conhece." O que me provoca uma grande reflexão nisso tudo é o sentido da ética. Como bem dito pelo Dean, a espionagem é ilegal na maioria dos países. Se as coisas dessem errado, ele poderia ter sido preso ou até morto, o que significa que a CIA está conscientemente violando leis em todo o mundo. Portanto, quando a CIA anda mundo afora ignorando e desrespeitando completamente as leis desses países, como podem os Estados Unidos esperar que outros países respeitem suas leis? Eles não podem, e é por isso tudo que o que podem fazer é tentar se proteger de volta. Por conta das informações que Dean coletou ao longo dos anos, bilhões de dólares foram economizados dos Estados Unidos, mas também custou ao país do outro lado o respectivo valor equivalente. Essas informações também salvaram a vida de milhares de pessoas quando conseguiram manter as armas de destruição em massa fora das mãos de Gaddafi. Então, note que às vezes as pessoas e as nações têm de trabalhar com base num código de ética que transcende a lei. Por outro lado, uma vez que você tem permissão para infringir a lei, onde isso pode parar? Que tipo de supervisão ou controle existe para garantir que haja um limite nessas transgressões? Bem, temos um processo de aprovação. Antes de apresentar alguém, a gente tem que mostrar a necessidade da informação ou a inteligência que o alvo tenha. A gente não pode andar por aí fazendo isso por conta própria, a não ser em casos bem pontuais onde uma necessidade real exista. Então tudo depende de liberação. Se a gente tiver um alvo, alguém que a gente acredite que vai cooperar e que tem uma forte indicação de ter acesso à informação que a gente precisa, então eu preparo um relatório detalhado para ser aprovado pela sede. Conto os detalhes de quanto tempo eu conheço, quais as suspeitas eu tenho por conta da posição que ela ocupa, quais fraquezas ela tem para poder ser recrutada, que coisas ela já disse que eu julgo importante. Aí a sede analisa e aprova. Eles olham o risco de incidentes e decidem se vale a pena. Embora Dean não tenha fornecido muita informação aos jornalistas sobre o programa de proliferação nuclear que derrubou, ele publicou recentemente um livro chamado, em tradução livre, Vivendo Mentiras, uma novela sobre o programa de armas nucleares do Irã. Em inglês, Living Lies, a Novel of the Iranian Nuclear Weapons Program. Dean me disse que é uma história inteiramente fictícia, mas seu livro é sobre um agente da CIA que sabota o programa de armas nucleares do Irã. Só que outro agente descobre um programa nuclear secreto que ninguém sabia até então. Se você gosta de romances de espionagem, esta é uma leitura obrigatória e é apenas a primeira parte de uma série em que ele está trabalhando. O segundo livro da série é intitulado, em tradução livre, Num Piscar de Olhos, em inglês In the Twinkling of an Eye, e foi lançado há poucos dias. Conta a história do desenvolvimento de uma arma biológica patrocinada por um governo. Muito obrigado ao James Lawler, ou somente Dean, mas também conhecido como Mad Dog, por compartilhar algumas dessas fascinantes histórias conosco. Não se esqueça de conferir os livros do Dean. Infelizmente, ainda não tem em português, e o livro importado tem um valor maior do que o normal. Vou deixar os links nas notas deste programa. Se você comprar por eles, não pagará nada mais por isso, mas dará aquela ajuda que precisamos para seguir em frente. Este show é feito por mim, o agente sonolento, Jack Rhysider. Contos da Dark Web é uma versão autorizada em português do podcast Darknet Diaries e produzida por mim, Neil Vedder, que também faz a voz do Jack. Meu muito obrigado ao convidado deste episódio,
O cara mais versátil que já conheci na vida. Meu brother Paraíso, fazendo a voz do Jean. Edição e sonorização Lamparina. Um espião entrou no táxi. O taxista perguntou para onde ir. O espião respondeu: "Isso eu não posso compartilhar." Este é o Darknet Diaries.